Olá, no ar mais um episódio dessa trajetória já íntima da gente, que é o Conexão Famílias Atípicas. Hoje recebendo a Patrícia. Patrícia é psicóloga, ela faz avaliação para diagnóstico e ela é vice-presidente da ONG Saúde Mental, lá na Zona Oeste. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Milva, obrigada pelo convite. Antes disso, a gente tem que fazer a nossa Sim. autodescrição. Sou Milva, tenho 1,72 m, estou vestindo um macacão de algodão que a minha mãe identificou como marfim. Tenho cabelo com luzes. E é isso, uso óculos, mas estou sem óculos. Agora é a sua vez. Eu sou Patrícia, eu tenho 1,60 de altura, sou branca, tenho olhos claros, cabelo louro natural, com muitas mechas brancas. Acho que é isso. Tô com uma blusa estampada, de alcinha, e jeans e tênis, bem confortável. Ótimo. E agora a gente pode iniciar o nosso bate-papo. Patrícia, como você chegou... Você falou para mim que essa ONG Saúde Mental, ela iniciou na sua casa. Me conta um pouco da tua trajetória até chegar a essa concretização. A ONG, minha casa sempre foi referência, né? Sim. Para que a minha filha trouxesse os amigos e acabava virando um experimento, né? Eu era a acolhedora, então eu preferia que eles estivessem dentro do espaço onde eu estivesse ali, Sim. monitorando, entre aspas, né? Digamos assim. E durante a faculdade eu precisei fazer um trabalho no estágio de psicologia social com grupos, né? Poderia ser sobre qualquer tema, ou duplas, e eu resolvi fazer com um grupo de crianças, né? De pré-adolescente, digamos assim, e ali se iniciou o trabalho. Eles toparam, a família autorizou, e nós fizemos, foi bem fundamental, foi um divisor para mim de decisões. Esse grupo existe até hoje, não com os mesmos integrantes, porque mudei de bairro, né, mas a consistência permanece. E quem é o teu público, Patrícia? O meu público da ONG. O público da ONG. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. De 3 a infinita idade, de 3 anos a 99, a 101. A ideia da ONG era ser extremamente inclusiva sobre qualquer perfil e sobre qualquer transtorno ou ausência de transtorno. A maior fragilidade que a gente tem hoje é para conseguir atender, por uma questão de logística, pessoas que tenham a perda da audição. Porque eu só tenho uma voluntária que trabalha, né, falando na linguagem das Libras, né, falando Libras. Sim. E eu preciso conciliar dia, horário, como ela só trabalha um dia lá, porque ela trabalha os outros dias em outro espaço, fica difícil a gente conseguir conciliar tudo isso. Agora você falou uma coisa de estagiário formado, eu me lembro que você falou comigo no nosso bate-papo, que na época que você foca nos estagiários e nos formados, você prepara eles. Sim. E que tem uma exigência, assim, que é critério para você. Só pode atender quem é atendido. Quero que você fale qual é a importância de apostar nessas pessoas, que tipo de trabalho você desenvolve com eles e também a relevância que tem dessas pessoas também de serem tratadas. Eu sou paciente psiquiátrica, Sim. Né? Eu tenho transtorno, as pessoas imaginam que o psicólogo não adoece. Sim. Sim, a gente adoece da mente, do corpo, Sim. Do espírito, enfim, de tudo. E eu fui atendida por um profissional numa rede pública de saúde, apesar de ter plano na época, né, quando eu tive uma crise, que foi decorrência, né, de não ter entendimento de que precisava de terapia, né, sempre fui muito resiliente, determinada, e eu não entendi a importância de resolver as questões que foram, né, se passaram na minha infância, me marcaram profundamente. Então, na vida adulta, eu tive uma crise, recorri ao plano de saúde que eu sempre tive. Encontrar terapia era uma dificuldade. Hoje eu oriento os pacientes exatamente como você vai conseguir pelo plano, sim. Vou dar as dicas de como é que você faz. Mas eu consegui esse profissional na rede pública de saúde, Paulo Hitler. Ele atendia ali perto da Santa Úrsula e hoje ele atende aqui na Praia de Botafogo.
Ele é um psicólogo, psicanalista. Esse homem me trouxe a vida novamente, né? Porque eu estava sem perspectiva, sem vontade, sem esperança. Essa seria a palavra mais determinante. Ele me trouxe esperança. E quando você fala teve uma crise, para que as pessoas possam entender o que é uma crise efetivamente, porque de repente alguém tem uma crise e nem sabe que está tendo uma crise. Então, gente, eu trabalhava no departamento, né, na parte de RH, e sempre dei muita conta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu tinha um patrão que não ficava alocado no trabalho. Sim. E o outro que ficava. E um belo dia, esse patrão, que era um dos mais complicados de lidar, ele falou, então, a partir de amanhã eu tô fixo na empresa. E eu falei, ok, tudo bem, sem problema nenhum. Fui para casa, voltei achando que estava tudo bem. Quando eu cheguei, a mesa dele já estava posta, arrumada, com, sei lá, umas moedinhas lá, enfeitando. Eu olhei para aquela mesa, é o que eu lembro. Eu sentei, Sim. atendi o telefone, falei o nome da empresa, bom dia. Disseram, né, os colegas, porque era um ambiente muito amplo, muito aberto, disseram os colegas que eu desliguei o telefone, levantei e só me recordo de estar no hospital Espanha, ali no centro da cidade. Não recordo nada que ocorreu nesse período. Você teve um reset, você apagou e ficou... Na ligação. E a ligação era ele no telefone, né? Que o pessoal falou, Patrícia, foi fulano que de repente você acionou atendeu. Um gatilho lá. Acionou um gatilho do passado. Foi esse gatilho do passado, de um trauma da infância, né? Com uma pessoa abusiva que extremamente definiu a minha vida e as decisões erradas, acertadas, enfim. Sim. E eu fui... Enfim, foi muito difícil. Eu consegui um psiquiatra, né? E esse psiquiatra... tomando medicação, ele me deu tantos laudos, eu tenho tantos laudos, foram tantas medicações e eu tentava não ler aquilo para não vou ler a receita, que senão eu vou acabar, não vou ler a bula, somatizando, né? Vou seguir, vou acabar desenvolvendo o que está dizendo ali, né? E aí o Paulo não, o Paulo já me trouxe um outro olhar, né? Ele não me qualificou pela uma hipótese de um diagnóstico, né? Ele olhou a demanda, ele falou, vamos trabalhar as questões, né? Vamos colocar. Por quê? O que trouxe esse caso? E não é de uma hora para outra, né? Foi longo. Eu tomei medicação por muitos anos, foi difícil acertar a medicação. É um susto quando a gente entende que a gente vai começar um tratamento medicamentoso, mas às vezes é fundamental. Não adianta só a terapia, eu sou psicóloga e eu tenho propriedade para falar dos dois lados, né? Tanto como paciente como psicóloga. A terapia ela é fundamental, mas na maioria dos casos a gente precisa trabalhar em parceria. Para que a gente consiga o resultado dentro do processo terapêutico, eu preciso que o paciente esteja medicado. E existe um ajuste da medicação que, mas funciona para Beltrano, e não funcionou para mim. Não, cada biotipo, cada pessoa é única, o seu organismo vai funcionar diferente. Então, às vezes, vai ter que aumentar a dose, vai complementar com outro medicamento que vai potencializar o efeito daquele. Eu acho que é como qualquer relacionamento, né? Você, às vezes, num relacionamento humano, é mais ou menos num relacionamento com uma medicação. Você tem você aposta naquilo ali, mas você vai adaptando, afinando, né, para chegar, de repente, a um local de equilíbrio. Eu acredito que seja assim, nada de um dia para o outro, né? Não é. Mas eu vou voltar à pergunta dos estagiários. Você falou que você é exigente com eles, que você... Porque ele me trouxe, né? Inclusive, o médico passou uma medicação muito errada. Sim. Na verdade, ele passou a medicação certa, mas em vez de botar 0,5, ele botou 5. Então, eu tive um surto psicótico, né? A medicação desceu e eu surtei. Como é que se dá um surto psicótico? Primeiro que a gente não tem exatamente uma noção, né? Eu conseguia entender que tinha alguma coisa errada porque a realidade não condizia, né? Eu estava com a minha filha, eu já era divorciada, e eu estava com a minha filha em casa, criança, e eu olhei em minha volta e falei, não, a casa não se mexe, gente. Meu Deus. Eu tô louca, a casa não se mexe. Que angústia, Eu tô maluca. Eu quero, né, acabar com isso. E aí, eu acabar com isso, eu falei, eu preciso ligar pro Paulo. E aí, eu liguei e ele falou, qual o remédio? Eu falei, X. Não vou dar nome, porque algumas pessoas acabam, vai acontecer comigo. Não, foi um erro, acontece. Foi a dosagem, Foi a dosagem que foi o problema. E aí, quando eu voltei nele, ele falou, não toma, tranca ela, né, pra minha filha de 6 anos de idade, falou, tranca a mamãe dentro de casa, deixa o telefone no Viva Voz comigo,
Se eu tiver chave, não tem chave no quarto. Então, tranca dentro de casa, porque o medo dele era que eu fosse pra rua. E eu perguntei, tem alguma coisa que eu possa tomar para reverter? Eu não tinha nenhum conhecimento dessa área. E ele falou, não, nada. Você vai deitar, vai tomar apenas um SOS para o corpo relaxar. Vou esperar E a gente passar. vai ficar conversando para você lembrar a cada momento que não é real, que não está acontecendo, que o espaço é outro, que o ar é outro. Eu vou estar aqui, ó, te sinalizando. E aí pediu para minha filha não ficar próxima, né? Minha filha foi pro quarto, foi desenhar, e ele, olha, mamãe. Isso ela me contando, né? Relativo e ele depois me sinalizando qual foi a medida que ele tomou. Acho que profissional, assim, sensível, né? É, Especial. é nele que eu me baseio, né? Baseei a minha vida, por conta do trabalho dele, eu decidi ser psicóloga, né? Foi depois de uns 2 anos em terapia, né? Já me reconhecendo como gente, como pessoa, em ter me agarrado naquele fio de esperança, eu falei, gente, eu quero isso para minha vida, né? Eu quero conseguir. Nem eu acreditava em mim. O preconceito com a doença mental é muito grande, então eu não tive apoio da família, né? Era eu e minha filha. Eu precisava de suporte para me locomover, ele me atendia de graça no consultório dele, mas eu precisava ir com alguém, porque eu não consigo. Como eu disse, até hoje, para mim é difícil andar a longas distâncias. E aí eu custeei esse processo. E eu olhei para ele e falei, eu não tenho como ser como você. Né? Porque eu tenho essa questão de que ele está num lugar especial na minha vida. Mas eu quero produzir o mínimo e tocar o mínimo de pessoas possíveis e fazer a diferença. E cursei a faculdade, não era o momento, na opinião dele. Eu falei, não estou nem aí, também não era o momento de eu ficar doente, eu fiquei, sou teimosa. Eu fiz por 5 anos e... já entrei na faculdade olhando para os alunos, imaginando que todo mundo tinha o mesmo pensamento que o meu, né? Todo mundo vai entregar o melhor, todo mundo vai aproveitar, né? Tem uma pessoa que tem um transtorno aqui dentro. Existe uma missão pessoal, né, para cada um, né? Essa que é a Acho questão. que é isso, Uma professora né? falou para mim, Patrícia, relaxa, deixa cada um, eles não querem aproveitar. Não aproveita, é menos concorrente. É isso. Pensa assim, deixa para lá. Falei, tá tudo bem. E com seus estagiários, você só fica com quem realmente se envolve. Sim. Tem que estar em terapia, isso é a pergunta que eu faço durante a entrevista. É uma exigência, se não está, começa. Porque pode adoecer junto, né? Isso. Além de adoecer, você traz a sua própria história de vida. E às vezes a gente não se dá conta que essa história de vida nos atravessa, nos magoa. Sim. E aí quando você vai ouvir um paciente que perpasse pela sua história de vida, você adoece, você se magoa, você vai ter resistência e dar continuidade ao tratamento. Não, vamos cuidar, né? Vamos esvaziar, resolver as nossas questões e aí, sim, a gente consegue fazer um atendimento. E ainda assim, tem que fazer a supervisão, não é opcional, todos os casos são supervisionados. Antigamente era por mim, tipo, começava às 6 da noite até meia-noite, porque eu ouvia todos os casos de todos os estagiários. Hoje eu divido com uma colega que eu chamei da faculdade, são 2 dias na semana, tem grupo de estudo, eu cobrava muito trabalho, inclusive trabalhos... que é um público muito diversificado dos estagiários. Então, eu tenho, em períodos diferentes, eu tenho de credos diferentes. E é uma grande preocupação com essa questão do credo, né? O psicólogo ele tem que ser imparcial, ele não tem religião. Sim. Né? Dentro do processo terapêutico do atendimento, ele tem que deixar a religião dele na gaveta. Claro. Acho que em qualquer profissão, né? Porque o outro tem o direito de fazer as suas próprias opções. Infelizmente, não é o que a gente vê no mercado. Né? O paciente chega pra gente... Não, mas Deus condena e não desvia. E eu falo, calma, respira, né? E eu ensino a eles, né? A gente estuda e eu consigo mostrar para eles. A gente consegue usar a fé do paciente para trabalhar cientificamente as questões. Sim. Então, a gente vai aprender que a sua fé, você deixa na gaveta e você vai trabalhar com a fé do outro. Sim. Então, eles faziam fazia com eles antigamente um trabalho em que eles entrevistavam. Se a pessoa era evangélica, ela ia fazer uma entrevista com alguém de uma religião africana. Né? Então, era um impacto muito grande. Depois a gente trocava essas experiências, eles trocavam, né? Nossa, mas eu vi por uma outra perspectiva, tive um outro entendimento, e a gente fez esse passeio, né, por vários. Acontece e faz uma diferença muito grande. Deve ter muitas boas surpresas, né, nesses encontros. Só cuidar para não bater, porque pode vazar no microfone.
as partes de metal aqui que você tá usando. Só isso. Tranquilo. Se quiser Não. tirar também. Melhor. Sem problema. Na sua frente. Ai, meu Deus do céu. Isso. Relaxa. Relaxa, Nossa, tô tá relaxadíssima. ótimo, Aham. mas tá fluindo. E aí, agora, essa questão que você estava falando, acho muito, Tem como a gente parar. Tá, que bom. acho muito interessante a gente falar desse diálogo interreligioso, né? Porque pessoas não são estigmatizadas ou julgadas por religiões. Eu creio nisso, que se existe um Deus, né? Esse Deus respeita todas as escolhas da gente. Ele é um Deus. Se existe, não. Para mim, ele existe, né? Então tem que me falar, porque senão eu estou negando aquilo que eu acredito. Mas ele existe em todo mundo, porque a quantidade de amor é que importa, né? Para mim, eu acho que é isso. Aquilo que você dá para os outros é que vale no final da vida. Eu acho que é isso que a gente vai prestar contas, né? Sim. E aí me diz uma coisa. Agora a gente vai entrar aí para falar um pouquinho das crianças atípicas. Você tem muitos pacientes atípicos? A ONG tem uma quantidade considerável. Eu faço, quem faz o processo quando chega para a gente a demanda de avaliação neuropsicológica sou eu que faço Uhum. e encaminho para a terapia. Encaminho tanto para terapia como para, se houver a necessidade de alguma outra terapia que não seja psicologia, eu também Sim. encaminho, ou encaminho para o neuro, para o psiquiatra, vai de caso a caso. Mas chega para a gente muito paciente laudo verbal, Sim. né? A mãe diz, o responsável diz, a escola diz, né? A mãe traz a fala, a escola disse que ele tem, a escola disse que ela tem, porque eles têm outros que são parecidos. Eu falei, Uhum. pode ser simplesmente espelhamento, né, mãe? Não quer dizer que ele tem, quer dizer que ele se convive, inclusive, com esse colega. E esse colega tem uma cuidadora ali dentro da sala e ele vai espelhar o comportamento do colega, vai repetir aquilo. Não, só tem como a gente saber, não é baseado no que, ele faz. Eu preciso avaliar, eu preciso de métodos científicos. Eu preciso, não é só as testagens, é a observação. Então pode haver uma criança que é identificada como alguém com um transtorno, quando na verdade ela só está espelhando? Sim, inclusive irmãos Explica de pessoa, isso para as inclusive mães. irmãos, né, familiares, crianças que convivem com portadores de transtornos, eles acabam espelhando aquele comportamento, porque existe um olhar diferenciado, né? Existe uma atenção necessária para a criança que é portadora. E aí essa outra criança, ela vai nos primeiros momentos da vida dela, ela vai, né, ela aprende a falar com a gente, com a fala da gente. Ela aprende a beber água porque ela vê a gente beber, a comer, ela vai repetir o mesmo comportamento. É uma questão de aprendizagem. E a gente chama de espelhamento. Com o desenvolver da idade, ela vai se distanciando desse espelhamento e tomando as questões dela mesma. Sim. Mas até aí a família já criou um ambiente. Eu tenho 2 filhos né, meu filho de 3 anos. Eu falo, calma, é muito cedo para a gente fechar um diagnóstico, trazer uma informação dessa, vamos observar, vamos ver se ele mantém fora do ambiente. E eu não faço testagem com criança de 3 anos de idade. É mesmo. Não tenho o que fazer. Isso. Eu acho muito interessante que você, o quanto de, eu vou primeiro fazer uma tomografia. Gente, não existe no mundo ainda um exame de imagem que vá diagnosticar um transtorno, né? Que vá fechar, que seja o suficiente ou considerável para fechar um diagnóstico de um transtorno, seja qual for o transtorno. O que existe, talvez, em alguns casos, a gente considera, e eu solicito quando necessário, investigar questões como hormônio, uma disfunção do corpo, uma condição médica que não seja uma condição médica psiquiátrica. Sim. Do contrário, é a observação, é a testagem de acordo com a questão do paciente. Você tem muita gente dentro do espectro autista? Você tem contato com pessoas dentro desse espectro? Sim. Nós temos... Inclusive, esse ano a gente apresentou alguns trabalhos na mostra do Conselho Federal de Psicologia, alguns artigos que é uma pessoa que nós temos, 2 profissionais que trabalham com a gente, que é especializada em ABA. Eu não sou especializada em ABA. Desculpa a minha ignorância, o que é ABA? ABA seria falando de uma forma bem simplificada, seria uma técnica. Na verdade, vou falar abertamente, Pode né? falar. Minha opinião da Patrícia, né? Não, vai que eu sou cancelada, não estou muito
preocupada, isso não me norteia, né? Eu me preocupo mais em trazer a informação correta. O ABA seria, de uma forma simples de dizer, é a reunião de ferramentas que a gente vem aplicando ao longo dos anos na criança, né? Ou no portador, e aí se juntou essas ferramentas todas e virou um nicho do mercado, né? Então você agora, o plano só cobre se o profissional tiver ABA. Fala, tá, mas ele tratou 10, sei lá, 300 pessoas sem ter o ABA, com sucesso, com êxito, né? São pessoas que se tornaram autossuficientes, O ABA é uma independentes. titularidade. É uma titularidade. É uma titularidade. É. Eles concentraram e virou um título, né? Uma especialização que você vai ter um diferencial por ter o ABA. Enfim. E você acha, você identifica você como profissional, né, da psique humana, o que você acha que... Isso é uma pergunta que sempre norteia as nossas conversas, né? O que está rolando, o que está fazendo com que esse número de pessoas dentro do espectro autista estejam ou aparecendo, ou elas já existiam e, de repente, pela exclusão, elas estariam dentro de uma caixinha meio que reservada? Ou você acha que efetivamente acontece alguma coisa na sociedade que está movendo as pessoas a irem para um caminho dos transtornos? O que você pensa? Todas as opções. Então vamos lá, explica isso pra gente. Existe a moda, né? Antigamente, você ter um laudo era uma coisa difícil, dolorosa, e agora existem benefícios, existem ganhos, né? Seja para a cota do Enem, seja para um concurso, né? Seja para o LOAS. Enfim, existem ganhos em você ter aquele cordãozinho, né? E ganhos de relacionamento, né? Onde você vai ter um olhar diferenciado. Vai ter um cuidado, vai ter uma preferência. Então, existe... eu chamo de modinha, né? Porque você encontra muito isso. A gente pega muita informação da rede social, que é a terra de ninguém, Sim. E fala, nossa, eu me encaixo, eu preciso fechar um diagnóstico, eu preciso vir fazer uma avaliação, porque eu me encaixo dentro do espectro. E falo, calma, você foi no neuro, ele te pediu essa avaliação? Não, eu vi... Ok, você quer fazer a avaliação, vamos fazer. Mas, e aí você entende que não é aquilo, né? Existe, talvez, a possibilidade de a gente se deparar com outro transtorno, né? Um TDAH, um TDA, mas não necessariamente o TEA. Existe a questão, sim, eu me perco facilmente, porque eu sou dislexa e sou dispersa, Sim, então sim. Eu falei da questão... Você disse que da outra... questão da modinha. Eu falei que poderia também ter o outro fenômeno que essas pessoas ficaram tanto tempo escondidas, sim, né? Existe. Todas as deficiências, né? Todos os PCDs, as pessoas com deficiências, elas eram meio que execradas. E, de repente, hoje elas têm uma visibilidade maior. Você acha que isso também pode ocorrer? Com certeza. Até a família escondia isso, né? A própria família, para não sofrer o preconceito, né? Ela acabava tentando cuidar disso em casa, né? A meia luz, para que a sociedade não, né, a punisse por isso, porque vai ser excluída. E hoje já não. Hoje a gente tem a gente consegue se apropriar com responsabilidade desse espaço. As mães, os familiares, os cuidadores, eles têm visibilidade, eles têm acolhimento. Os que não têm deveriam ter, porque não é fácil, é um processo difícil. Tanto chegar ao diagnóstico como já estar nesse processo, né? Mas e a desculpa, gente não tem problema. É só o fato de ele ter passado aqui, a minha não mente tem foi problema. embora. O que acontece? A gente sabe que hoje existe um novo perfil, né, de jovens, de crianças, e a psicologia trouxe um outro olhar na questão de como educar, né, de como para que não traumatize. Você acha que muitas vezes uma educação muito livre, ela pode gerar uma confusão de achar, quer dizer, uma questão comportamental, ela pode ser identificada como um transtorno, quando na verdade pode ser apenas uma questão de uma educação, de repente, um pouco mais robusta? Sim, existe essa é uma realidade. Acertar a dose, né? Além do fato das gerações estarem cada vez mais próximas, né? E a gente, quando eu digo a gente, a sociedade não queria cometer os erros que viveu, a gente acaba penalizando os filhos, né? Aqueles que a gente deveria se responsabilizar em educar. Então, a gente facilita demais, a gente cede demais, a gente concede demais.
A punição ainda é a melhor saída, não é uma punição com agressão, mas uma punição com Sim. responsabilidade, né? Onde você vai administrar o pode, não pode, a consequência de descumprir isso, né? Vai ficar sem tela, vai ficar sem ir no esporte que gosta, não vai à festa que você quer. Até a mãe, às vezes, quer ir, o pai quer ir, mas não vai, tem que manter aquilo, né? E ainda tem essa dificuldade, né? Você manter o que você acordou. A criança, ela entende muito quando você faz um acordo com ela. Sim. Mas ela vai se espelhar em você. Ela é muito inteligente. Ela vai falar, se ele não cumpre, né, os acordos dele, não só comigo, mas às vezes, né, com outras pessoas ao redor, eu vou burlar isso também. Eu vou ver, e vai testar a mãe, ele vai testar o cuidador, até onde ela vai suportar manter aquele acordo. Porque às vezes cede, fala, tá, vai, faz. Não, é manter que a criança, aquilo. ela fica ali, ela vai minando você, né? Ela grita, ela joga no chão, ela fica falando na sua cabeça. Aí as pessoas cedem. Eu graças a Deus, eu consigo ir até mais. Meu filho me testava até o último segundo. Eu recebi a educação antiga, né? Eu também. Pé de galinha não mata pinto. Eu levei tantas surras. A minha filha não lembra, às vezes, em que eu dei algum tapa nela, ela não tem essa memória. Também, né? Eu sempre eu não queria cometer os erros que cometeram comigo, mas o não é não. Mas eu sempre expliquei, né? Isso me doía muito. Minha mãe só falava, não pode. Por quê? Porque não e acabou. Não tem resposta, gente. Diga por que não. Claro. Olha, não pode porque não é o momento, porque você não tem idade. As pessoas, os adultos, nem todos os adultos são legais. Alguns adultos são maldosos, eles fazem coisas que não deveriam fazer. O não, né? que conduz à reflexão. Exatamente. Né? Isso é que é o legal. Manter um diálogo. As pessoas estão... Gente, tela não é babá, né? Tela não é a vida está corrida, eu entendo que cada vez mais a gente precisa fazer um movimento para gerar renda, aproveitar as oportunidades, mas a tela está sendo usada como uma babá, né? Um auxiliar, e está facilitando a ausência da relação familiar. Dificilmente você vê hoje uma família que senta para fazer as refeições, né? Nem que seja no fim de semana. Não, mas aí a gente janta no shopping, a gente almoça no shopping. Você e mais umas 10 mil pessoas. Você não vê nem adultos, nem amigos conversando. A gente comentava isso aqui anteriormente, estava falando aqui com o Guilherme. As pessoas não conversam mais, elas não têm paciência nem de olhar umas para as outras, né? E aí você tocou num ponto que é uma conversa que eu já entrevistei geneticista, cientista aqui, e eles falam dessa questão da tela como um fator preponderante para a questão do desenvolvimento do TDAH, né? Que eles dizem que criança não pode usar tela até 5 anos. Aí eu já não sei, você é psicólogo, eu só estou reproduzindo a fala de especialistas, eu não sei, não entendo nada disso. Todo excesso faz mal. Isso. Então, essa vamos é a questão. Se for possível, né? Se o adulto tiver equilíbrio, o que está difícil da gente encontrar, porque os adultos também estão ali agarrados na tela, é uma extensão deles, né? Se o adulto tiver equilíbrio, conseguir, né, dividir ali para a criança, para o adolescente, o uso da internet, né? E a interação social, inclusive com ele, né? Com as crianças ou jovens da faixa etária do filho, esporte, passear ao ar livre, né? Desenvolver, gente, a leitura, né? A leitura é fundamental, ela precisa pensar, ela precisa desenvolver senso crítico. Na internet ela vai ser guiada pela onda do momento, né? Ela acaba não tendo a sua própria identidade. Ela acaba sendo permeada por fantasmas, porque ela não conhece aquelas pessoas. E uma que não é a realidade, às vezes, a criança, né? Sim, é difícil para a criança, porque ela está desenvolvendo as conexões dela, e aí ela tem aquele excesso de imagem, excesso de informação, e vai comprometer o desenvolvimento dela em vários aspectos, né? Vai ser uma criança muito esperta, ela vai aprender a usar a tela antes, né? E surpreendente melhor do que um irmão mais velho, de repente, mas a perda em outros aspectos é muito grande. Eu acho muito interessante que as pessoas, eu passo exercícios terapêuticos para meus pacientes e os estagiários passam para as pessoas que são atendidas na ONG, que é um trabalho que é como uma extensão da terapia. Você faz durante a semana até a sua próxima sessão e manda para ele. E aí eu tenho que sinalizar diversas vezes, olha,
é manuscrito. Não serve digital. Cara, eu já desaprendi a escrever, Patrícia. Eu falo, pois aprenda. Você foi alfabetizada. Letra cursiva, a gente não vê mais as pessoas. As pessoas... Eu não... Tá muito louco o ambiente. Mas isso se dá muito por conta da tela, né? E por conta da pressa do mundo de viver para ontem. E não de aproveitar o momento da vida. Então você acha que as pessoas estão adoecendo na mesma proporção dos seus filhos? As pessoas estão adoecidas. Adoecidas, Acabam adoecem. sendo permissivas para que seus filhos adoeçam. E não é só essa questão do comprometimento ou a possibilidade do TDAH. Pesquisas, fatos reais, concretos de ansiedade, depressão, por conta do acesso desenfreado da internet. Né? Rede social, jogos. Agora saiu um novo DSM. E ele já vem com um transtorno. Eu vou ser sincera, não gravei ainda. Essas nomenclaturas são novas. Agora não vai ser mais uma letra e 2, 3 números. É uma sopa de letrinha para cada transtorno. E agora vem um transtorno, né, do vício do uso de tela. Né? Que está relacionado à dopamina, né? O cientista explicou aqui, porque Exatamente. há uma liberação de dopamina. É um prazer, e você gente. fica viciado naquele. Ele falou, olha, eu já vi crianças quebrando coisas, né, tendo crises assim como se fosse abstinência de uma droga, Perfeitamente, né? o comportamento é esse. Então, realmente é uma coisa preocupante. Eu peço, inclusive, para os pacientes, dependendo do caso dos meus pacientes que eu estou atendendo, e quando eu digo que eu faço com os meus pacientes, eu ensino os estagiários a tentarem aplicar na clínica deles, né, no atendimento deles. Sim. Evite. Eu não assisto TV, acho que uns 6, 7 anos, no mínimo. E eu falo, minimamente evitem determinados programas, né? Porque eles desencadeiam sensações que não são agradáveis. E não... Que tipo de programas? Eu não vou falar nomes de Tá, programas, mas assim, né? Mas qual é a que linha? vai trazer ali o apelo, né? Vai trazer uma pessoa que foi assassinada, vai trazer a realidade dolorosa dessa cena, né? Eles literalmente vão mostrar a cena da pessoa estirada lá. Enfim, não Engraçado rola. que você tocou uma coisa, como a gente tem um público diversificado, eu me lembro quando eu morava em Nova Iguaçu, dentro da Palhada, um costume, né? As pessoas tinham o hábito de levar as crianças, quando alguém era assassinado, para ver as pessoas mortas, assassinadas. Então, com buracos nas costas e tal. E eu me lembro disso nitidamente, eu com 7, 5 anos, vendo pessoas mortas, aquilo. E isso depois engatilhou tantas coisas dentro de mim e que traziam que os psicólogos identificavam que estava relacionado a isso. A criança não está preparada para esse tipo de coisa, né? Por mais que o adulto tente naturalizar aquilo, se não é um luto dela, Sim. só vai ser uma informação traumatizante. Então não é legal, você, Não. por exemplo, vê um acidente, leva a criança. Olha Não, pro outro lado. Ok, eu não olho o acidente, mesmo que eu estiver trafegando pela via, mas eu vejo que é uma moto. O máximo que eu faço é olhar para a moto para ver se identifiquei. É uma cor, não conheço ninguém com aquela cor, acabou, não desvio. É um carro, vou ver a cor do carro, vou olhar, não conheço aquela... Desvio, para ver se algum... Mas olhar o acidente, como você acaba vendo o trânsito parando, porque tá todo mundo querendo dar uma olhadinha, não. Ao invés de apresentar uma rua escura, apresente uma flor, né? É isso aí. E outra coisa, você falou da questão das medicações, e eu acho importante a gente falar disso, né? As pessoas têm resistência com as medicações, e qual é a importância, por exemplo, no tratamento do TEA, do TOD, do TDAH e de outros transtornos, que a pessoa tem essa aderência em relação à medicação? Qual é a importância? É toda. Sem a medicação, se foi prescrito, se está em terapia, o psicólogo concorda, porque sim, a gente discorda, a gente pede para procurar uma segunda opinião. E aí é onde eu cobro os meus estagiários, vamos embora estudar psicofarmacologia, gente. Vocês precisam entender o mínimo de medicação para entender se está de acordo com a questão do paciente. E até a dosagem, né? Você vai acompanhar o processo da introdução da medicação ou da retirada da medicação, porque o profissional de medicina, ele vai estar com aquele paciente 15 minutos durante uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses. A gente está com aquele paciente 45, 55 minutos, uma vez por semana, e dependendo do caso, 2 vezes por semana. Sim. Então, a gente tem mais propriedade da observação e da resposta à medicação do que o profissional. E às vezes é a gente que sinaliza, olha, liga para ele, liga para o médico, entra em contato com ele, acerta a dose, pede para ele, ou então pede para ele rever o conjunto da medicação, tem alguma coisa que não está funcionando.
Mas voltando à questão de que você falou, né? A importância e a resistência. A resistência à medicação, ela vem da crença de que a medicação psiquiátrica está relacionada ao estigma de ter um laudo, né? De ter um adoecimento. Então, ainda tem o preconceito que aí vai ser jogado, né? Ah, não, eu já não tenho preconceito porque ele tem um laudo, né? Eu entendo, a gente fez uma psicoeducação, mas aí vem agora a parte da medicação. Então, ele vai jogar aquele preconceito que ele tem na medicação. Na verdade, não está só na medicação, o preconceito está em todo o contexto do familiar e, às vezes, do próprio paciente. E aí você tem que, sim, fazer uma psicoeducação, fazer com que ele entenda, né, que é uma pizza, né? Eu costumo ser muito lúdica. E eu falo, gente, é uma pizza. E tem o meu pedaço, o seu pedaço e o pedaço da medicação. Tudo vai ter que funcionar igualmente. A gente vai dividir literalmente de uma forma muito precisa. Porque uma coisa não vai funcionar sem a outra. Não adianta você vir. E alguns pacientes eu coloco prazo. Olha, infelizmente, eu não tenho condições de continuar te atendendo se você não iniciar o tratamento medicamentoso. E aí porque eu não vou ver resultado, vai ficar enxugando gelo. Sim. E aí eu vou me frustrar. Não. São aliados, né? Não são aliados, eles não são inimigos. Sim. E tem prazo de validade. Dependendo do adoecimento, você tem início e fim da medicação, e o médico deixa isso bem claro. Vai ter uma conscientização de que vai ter o acerto, não vai ser de primeira, né? Às vezes mas nem sempre. Mas tem início, meio e fim. E vai ter o desmame, a gente vai acompanhar esse processo de desmame. E a gente vai sinalizando em todo o processo de que, tem alguma coisa diferente. Você interrompeu a medicação? Gente, o desmame, para quem não sabe, é porque você não pode cortar uma medicação nenhuma, qualquer uma. Você tem que... É um processo, né? Você vai diminuindo as dosagens até que você possa zerá-la, entende? Quando você faz isso de forma abrupta, você pode provocar reações até muito mais intensas, né? Muito mais intensas. E ele vai ficar mais resistente a retornar à medicação. O corpo vai ficar mais resistente. Talvez tenha que mudar, aumentar a dosagem. E, às vezes, está muito perto de iniciar um processo de descontinuidade daquela medicação. É como antibiótico, se a gente parar, por exemplo, passa 10 dias. Aí se a gente interrompe, uma vez um médico disse para mim, se você para de tomar o antibiótico antes daquele ciclo, você vai criar resistência, a próxima vez esse antibiótico já não vai servir. Pode ser, que pode levar a isso, né? Não seria exatamente. Mas é um exemplo lúdico bem rápido de conseguir a gente fazer um link. Um link para que as pessoas entendam. Agora, perfeito. eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Laudos é a grande angústia das pessoas, né? Que tem a realidade da tipicidade. Dificuldades de laudos. Aí eu te pergunto, o laudo, ele precisa ser a reunião do posicionamento do neuro, do psiquiatra e do psicólogo, ou esse laudo ele pode ser definido isoladamente, ou por um psicólogo, ou por um neurologista, ou por um psiquiatra? Quem está apto a laudar uma pessoa? Os médicos estão aptos a laudar e o psicólogo está apto a laudar. O problema é que o isolamento, né, o egocentrismo não é benéfico para o paciente. Entendo. Então, paciente que vem para mim, eu peço, sim, eu faço, vou fazer a avaliação. Se ele não solicitar a avaliação neuropsicológica, eu vou fazer uma avaliação clínica e vou pedir para ele procurar um neurologista. E aí o neurologista geralmente volta com a solicitação de uma avaliação neuropsicológica. Porque as testagens, né, o processo científico, a metodologia é muito mais eficiente e mais precisa. Feita por profissionais que estão ali, né, se especializando continuamente, porque muda muito, com testes originais, isso é muito importante, porque aí gente, não é barato fazer uma avaliação neuropsicológica, isso infelizmente é uma realidade, mas uma avaliação neuropsicológica por R$300, corre. Não tem como ser uma avaliação que o Conselho Federal de Psicologia vai respaldar. Nossa. Porque os testes são caros para a gente adquirir. Existe todo um critério, eu tenho que botar lá o meu CRP, tem que estar registrado para eu poder tirar o teste da loja. E ele não pode, em hipótese alguma, ser reproduzido. Então, não tem como ele tem um númerozinho de série. Isso vai estar anexado ao prontuário do paciente. Sempre, tudo isso vai estar anexado ao prontuário do paciente. Agora, porque eu estou terminando o tempo. Duas coisas.
Primeiro, a importância do terceiro setor. Quem quiser conhecer sua ONG, como faz, você pode deixar, de repente, o Insta ou a rede social que você quiser, o endereço, e uma mensagem, porque a gente já está estourando tempo. Queria falar com você 2 horas, é muita coisa boa que eu tenho curiosidade. Eu botei tanta coisa, mas não dá, porque uma experiência rica, né? Tem sempre alguma coisa para trazer, de sempre sobrepõe, né, aquilo que a gente imagina. Mas vamos lá. Importância do terceiro setor, né? Como chegar à sua ONG e a sua mensagem. O terceiro setor só existe porque o poder público não funciona, né? E cada vez cresce mais. Sem o setor público, a população não tem o mínimo necessário em diversos aspectos onde o setor público falha, né? Seja saúde, seja educacional. É o terceiro setor que está suprindo a sociedade. Por isso, um número crescente do terceiro setor sério, né? Um terceiro setor comprometido. A ONG, facilmente, eu não tenho mídia social, essa coisa de muito bonitinho, não. A gente tem um Instagram que está lá, e lá tem um formulário de inscrição para que eles possam se inscrever e passar por uma triagem. O Instagram é arroba ONG... Saúde mental? Saúde Mente. O nome da ONG, na verdade, é Saúde em Mente. Saúde em mente. Em mente. Em mente, que Saúde legal. Em Mente. Arroba ONG Saúde Mente. A gente tem uma página, a gente está no Google, né? Também consegue encontrar a gente pelo Google. Tem um telefone lá, bonitinho, tem um formulário. É isso. E a mensagem? O que você quer dizer para o pessoal? Gente, saúde mental é de janeiro a janeiro. Não espere valorizar ou entender ou se envolver com um paciente que esteja adoecido apenas quando é alguém próximo de você. Até porque pode ser você o próximo. Nossa, o recado está dado. Patrícia, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir conversar conosco. Trabalho da instituição da FEBEX, assim, a gente a cada dia se encanta mais. Eu queria que esse podcast durasse para Haja Eterno, mas infelizmente as coisas vão vindo outros projetos. Eu quero agradecer, a sua contribuição foi extremamente legal, né? Foi muito boa, muito rica. E você que está nos ouvindo, não tenha preconceitos, né? Eu acho que a Patrícia deixou esse recado aqui em todos os âmbitos, não só nessa unidade, né, entre os médicos para poderem laudar de forma eficiente, bem como também as medicações, né, e tudo isso. Abra-se e viva mais, né? Saia de casa. Viva, a vida tá aí. Isso, viva mais. Esse é o nosso recado. Muito obrigada pela sua paciência, por ter ficado conosco até agora. E se você está curtindo, vai lá, ativa as notificações e compartilha para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Até o próximo. Muito obrigada.